mas hoje todo mundo sabe que igreja sempre tem a ver com religião. No tempo do Novo Testamento não era assim. Igreja era, como aparece no livro de Atos 19, a reunião ou assembleia dos cidadãos da cidade, que eram os homens livres, só eles. Essa era a democracia grega, só os homens livres. Claro, isso foi aplicado à igreja cristã. E o termo eclesia significava reunião. Por isso, igreja é, na sua origem, um termo que significa reunião ou assembleia. Designa no Novo Testamento a comunidade cristã, especialmente quando ela está reunida. Reunião é do nosso DNA. Eu sei que a gente faz muitas outras reuniões na igreja, algumas até demais que a gente não precisaria fazer, mas reunir-se é do DNA da igreja. A igreja é mais igreja, por assim dizer, quando ela se reúne. Eu fico ainda em alguns detalhes estatísticos aqui, de que a palavra igreja aparece no Novo Testamento só 114 vezes. Parece pouco, e é. Mas aí a gente não pode fazer ou incorrer na falácia da concordância ou da chave bíblica, que consiste no seguinte: esse assunto não aparece na Bíblia porque o termo não aparece na chave bíblica ou na concordância. Então a gente se engana quando pensa que o Novo Testamento só fala da igreja 114 vezes. Totalmente errado. Dessas 114 vezes, quem mais usa o termo é o apóstolo Paulo. Ele usa 20 vezes no plural, igrejas. Interessante. O termo não aparece, mas o assunto sim. Ou seja, não dá para olhar numa chave bíblica e ver quantas vezes se fala de igreja. Se fala muito mais, não usando o termo igreja. A igreja aparece sob outro nome. Lutero tirou de João aquela definição do menino de 7 anos. São os cordeirinhos que escutam a voz do bom pastor. Ora, a igreja como um rebanho que tem o bom pastor é uma imagem que vem de João 10. E assim a igreja aparece sob outros nomes. Corpo de Cristo. Cristo não está completo sem a sua igreja. Nós fazemos, por assim dizer, parte de Cristo, como seu corpo. A igreja não é só como um corpo, ela é o corpo de Cristo. Cristo nunca está sem o seu corpo. O seu corpo não pode existir sem ele. A igreja é apresentada como os ramos da videira, noiva de Cristo, discípulos, filhos de Deus, irmandade. A lista poderia ser enorme. Jesus falou sobre a igreja, e a palavra eclesia, ela aparece 2 vezes nos evangelhos. Em Mateus 16, Jesus, naquela palavra para Pedro, ele disse que ele vai construir a sua igreja sobre aquela rocha. E depois, em Mateus 18, naquela tratativa, se ele não quiser ouvir a você, nem aqueles que forem com você, dize-o à igreja. Bom, essa não é a igreja de todo mundo, é uma congregação local. Você não pode, agora eu vou anunciar para a igreja em todo mundo que tem um problema de disciplina eclesiástica. Então, Jesus, quando Jesus fala da igreja, ele fala dela ao mesmo tempo como uma coisa só, todo mundo, e fala dela como uma comunidade reunida, uma congregação. Jesus tem uma outra palavra sobre igreja, e essa palavra é Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aí às vezes se lembra, né, que para ter uma sinagoga judaica era necessário 10 homens. O mínimo, se não houvesse 10 homens, não podia constituir uma sinagoga. Jesus não coloca gênero, mas ele diz 2 ou 3, e eu no meio deles. Isso é a igreja. Isso levou àquela famosa expressão do Inácio de
Antioquia, ubi Christus ibi Ecclesia. Onde Cristo, ali a igreja. A presença de Cristo é fundamental para se ter uma igreja. Sem Cristo não tem igreja. Não tem cabeça. Né? O que é isso? Ou então o outro, Tertuliano, disse ubi tres ibi Ecclesia. Onde estão três, ali está a igreja. E a gente tem que combinar os dois. Onde estão três e Cristo, ali está a igreja. Igreja tem uma definição teológica, mas ela é também uma organização, assim como nós a conhecemos. Eu coloquei aqui o seguinte: reino da mão direita de Deus e reino da mão esquerda. A visão administrativa move a teologia, ou deveria a teologia moldar a estrutura? Para que lado vai a IEL? Ou como é que ela vai seguir o seu caminho teológico? Fica preservado o modelo congregacional. A IEL só tem membros, congregações e pastores. Mas o presidente não é o pastor dos membros, não é o pastor. Ele é o pastor das congregações e dos pastores. Ah, bom, eu sou pastor, ele é meu pastor também. Mas não é de todo mundo. Por quê? Porque eu já tenho o meu pastor local. Mas será que o conselheiro também não é o meu pastor num âmbito maior? E o pastor da IELB não é o meu pastor também, porque eu sou membro dessa igreja, que existe em vários níveis ou círculos? Se todos os membros batizados da IELB são igreja, num sentido mais amplo, por que elas não podem ter um pastor nacional? Ou pode-se ter apenas um pastor local? Eu sei que nós todos consideramos o pastor Egon nosso pastor também, mas ele, quer dizer, ele não vai vir fazer um aconselhamento pastoral comigo porque ele tem o meu pastor local, mas ele poderia chegar lá, dependendo das circunstâncias, e falar comigo também. Ele já fala comigo como pastor, eu como pastor da igreja. Manter o presidente do sínodo da IELB um tanto distante não é necessariamente ruim. Seria possível delegar essa tarefa de lidar com os pastores ao conselheiro distrital? E aí agora eu mexo com os conselheiros. Será que o conselheiro não deveria ser empoderado nessa questão toda? Por exemplo, tem-se observado na prática o acesso ao presidente por parte dos pastores apenas depois de consulta ao conselheiro? Essa é uma questão que daria para pensar. Para desonerar o presidente, dizer, pego o telefone e vou direto ao presidente. Eu poderia dizer, você já tratou isso com o seu pastor local, que é o conselheiro? Isso com certeza aumentaria a responsabilidade do conselheiro distrital e diminuiria muito o estresse do presidente da igreja. Por exemplo, por que o presidente precisa autorizar a desinstalação do pastor? Que temos até agora. O presidente autoriza. Será que o conselheiro não seria idôneo para decidir que aquele pastor pode tranquilamente deixar aquela paróquia ou congregação? Acho que isso pode ser resolvido num nível mais local. Com certeza, podemos esperar do pastor presidente a liderança teológica e eclesiástica. Acho que isso é importante. E acho que isso nós poderíamos pedir mais do nosso pastor presidente, que ele nos levasse, como está levando, levasse cada vez mais na direção, que ele fosse o maestro para dizer, a IELB vai ser essa igreja, é para lá que nós vamos. Ele tem uma visão de igreja. Isso é o que eu gostaria de fazer para a igreja. O que não é pouco, porque ele acaba, na prática, sendo muito bombeiro. Acho que nós podemos deixar os pequenos focos de incêndio serem apagados pelos conselheiros, deixar o presidente pensar a igreja como um todo. Acho que nós podemos sair um pouco dessa visão estrita de igreja só congregação local. Podemos ser mais ousados e dizer, somos sim Igreja Evangélica Luterana do Brasil.